O assunto hoje é sobre autenticidade nos negócios e o que isso tem a ver com lucro, o que isso tem a ver com marketing, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, bora falar de coisa boa para os nossos negócios e de visão estratégica, né? Que na verdade aqui é uma visão estratégica. A autenticidade parece, né? Fala assim, mas aí vai manipular a autenticidade sendo estratégico. Não, ser autêntico, a gente precisa olhar para isso. Então agora tá tudo bom, né? O link, o áudio e tudo mais. Então vamos começar só falando pra galera, se quiserem escrever, né, alguma pergunta, tanto no Insta quanto no YouTube. No Insta eu vejo a caixinha de perguntas e no YouTube também no chat aí a gente vai trocando, porque o gostoso de fazer live é isso, é eu trocar com o público, né? Então se animem aí a fazer perguntas e entenderem, e se não entenderem perguntar, e se tiverem coisa para agregar, vai ser muito, muito bacana. Tá bom? Como sempre eu fiz o meu roteiro, como sempre eu me preparo para falar com vocês, para trazer exemplos reais, para trazer coisas que agreguem, né, na vida de vocês. Então tem muita coisa legal aqui, tem exemplos incríveis que eu vi, né, e tem até pesquisa que foi feita sobre autenticidade, até relacionando a autenticidade com felicidade. É muito doido isso, porque quando a gente tá sendo autêntico, a gente tá sendo verdadeiro, a gente tá mais solto, tá mais feliz. Então eu vou trazer exemplos de grandes empresas, vou trazer exemplos muito mais de pequenas, né, que é o público aqui, de autônomos. Então se liga que tem bastante conteúdo. Se você ainda não tá com um bloco de notas aí na mão, ou físico ou digital, pega, que se você tem seu negócio, você consegue tirar algumas ideias aqui e já aplicar, né? Então, ser autêntico também é algo que tem que ser pensado, e quando a gente pensa e a gente vai a fundo nisso, a gente consegue coisas incríveis. Então vamos lá, vou seguir aqui meu roteiro, né, o significado. Aí eu quis começar a dizer, então tá, mas o que significa autenticidade, o que é ser autêntico e tudo mais, né? Então, autenticidade eu peguei no Google, o significado, num dicionário, pra gente começar com a ideia do que é, né, a questão de autenticidade. Então tá escrito: natureza daquilo que é real ou verdadeiro, estado do que é genuíno, verdadeiro, autenticidade de uma obra de Picasso, por exemplo. Aí já mudou, né? A autenticidade de algo real, físico. Então, por que ele foi tão reconhecido também? Porque ele era autêntico, mas está falando de uma obra de arte, de autenticidade. Em que há pertinência, que possui legitimidade, legítimo e adequado. A autenticidade de um artigo científico também. Então tem vários exemplos, né, e formas de se olhar a autenticidade. E o que a gente vai falar aqui hoje é a autenticidade de ser verdadeiro mesmo, de mostrar coisas do fundo da sua alma e de você garantir que seu negócio tem isso, né? Porque como eu escolhi o público de pequenas empresas, de autônomos, é impossível qualquer pequeno negócio, né, micro, autônomo nem se fala, mas não ter a sua alma ali, tudo que é seu. Até numa empresa grande, eu já trabalhei em empresa grande, familiar, né, tem lá todas as características do dono. Então é disso que a gente vai conversar hoje, tá? E aí eu trouxe também
Pra quê? Por que ser autêntico? O que isso me gera, né, de benefício nos negócios, o que isso tem a ver com lucro e tudo mais. Então, eu trouxe aqui exemplos, né? As pessoas, elas querem cada vez mais coisas reais. Não é à toa que as grandes empresas, que aí eu vejo como nós, pequenas, temos muita vantagem, mas as grandes empresas, elas estão se humanizando e querendo ser uma pessoa, e uma pessoa autêntica, para poder se conectar com o público. Então, assim, as grandes, elas fazem coisas para parecerem que são pequenas e terem essa autenticidade, essa conversa, essa proximidade, né, do seu público, para poder ter essa conexão que a autenticidade traz. Então, quantas empresas não tem, né, lá no chat, personas que são construídas, como Magazine Luiza, tem a Luiza, Natan, tem uma bonequinha, na Smiles tem outra, né? Enfim, todas essas empresas que têm serviço e que conversam estão construindo personas para terem essa proximidade dos clientes e terem essa autenticidade, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então a autenticidade, ela traz isso pra gente, né? Pense em você como cliente, onde se sente bem, as cartas estão na mesa, não tem jogo, né? Então, assim, e uma empresa, ela consegue ser autêntica se ela de fato entrega. Não adianta, né? E eu vou trazer exemplos aqui reais. Não adianta você querer falar que é autêntico, falar de um assunto X e não entrega isso. Seu público não é tonto. As pessoas sabem se aquilo lá tem autenticidade ou não, ou se você estudou a autenticidade e está querendo ser autêntico só porque de fato isso traz mais clientes e você se torna uma empresa melhor, né? Não adianta ficar estudando e achar que vai dar certo, inventar uma coisa que tá bombando no mercado e você não entrega aquilo que você tá falando. Então, não dá. Tá acontecendo muito, eu vejo muito no mercado, né, digital, as pessoas falarem que sabem e que tem um monte de gente aí falando que vai ensinar e tudo mais, e fizeram um curso rápido e estão falando. E aí não é autêntico, e aí dá pra perceber, as pessoas percebem quando você é realmente especialista no que tá falando, se você tem uma certa autoridade para falar e certeza e não fica, né, ai, nossa, o que eu vou falar hoje, né, gaguejando e tudo mais, se você tem a firmeza. Então isso as pessoas percebem. Não adianta querer enganar o público, né? Boa noite, pessoal do Insta. Então é uma coisa assim, é muito fácil de saber se a pessoa está sendo autêntica ou não, né? Então eu sempre digo assim, e eu tenho certeza que você também. E aí quando a gente pensa em negócio, é o mesmo pensamento. Quando a gente está na nossa vida particular, por exemplo, eu quero ir numa nutricionista. Uma pergunta aí pra vocês. Vocês iriam numa nutricionista que ela tá fora do peso, que ela fala pra se alimentar de uma coisa, mas ela mesma não se alimenta porque você percebe? Então, assim, é complicado, né? A gente fazer isso. E aí não tem uma autenticidade, a pessoa não tá vendendo o que ela fala. Então, se a pessoa é autêntica, ela fala e faz o que ela tá falando, ou então não fala do assunto. Se não sabe, né, então não fala do assunto. E uma transparência na relação é muito importante. Empresas autênticas geralmente são transparentes, né, tem uma relação verdadeira, tem uma relação de não enganação, falando assim,
Ah, eu vou te passar um orçamento hoje. Aí fica te enrolando, aí fala, não, mas tá pronto o orçamento, não saiu da minha máquina. Nossa, isso eu vivi muito, né, no corporativo, com fornecedores, às vezes, que eu falo assim, não, mas me fala real, porque se você não tem essa questão para me entregar, me fala, porque daí eu crio outra alternativa e tudo mais. Mas as empresas, né, que são autênticas, elas são transparentes e não fica de enrolação, nem com o cliente, nem com o fornecedor, nem com o funcionário. Então, é toda uma cadeia, é um jeito de viver, né, a autenticidade. Ninguém consegue ser fake nisso. Ou se fala o que não é, que eu conheço muitas empresas e grandes que dizem que tá, né, com o cliente no foco e tudo mais, e muitas vezes não estão. Então, muito atrás do seu próprio interesse, e é óbvio que a gente tem que ter lucro e a gente tem que ser rentável. Só que se a gente quiser, a gente consegue ser tudo. Autêntico, né, transparente, lucrativo, rentável. Então, e as pessoas cada vez mais no mundo estão se conectando com isso. Então, é para esse olhar que eu quero aqui despertar e provocar em vocês, para vocês pensarem, né? E quais os benefícios que isso traz, né, de ser autêntico? A gente é único no mercado. Aí fala assim, não, mas eu tenho que descobrir um negócio que não existe no planeta Terra para ser autêntico. Não precisa, né? Eu vou trazer até aqui exemplo do Paris 6. Eu não sei se vocês conhecem, porque não tem em todos os estados. Mas tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, acho que BH. Eles fizeram até em Miami agora, mas eles são um case, assim, de autenticidade mesmo. E, enfim, então não precisa, eles estão no ramo de restaurante, né? Na coisa mais antiga do planeta, estão em restaurante, mas estão entregando autenticidade no jeito, na forma que eles conduzem o negócio, né? E você não deve ser uma cópia para ser autêntico. A gente pode se inspirar em várias coisas, né? Então aí falar um pouquinho do meu método, por exemplo, o método Domine Sua Estratégia, eu quis ser 1000% autêntica, porque lá tá a minha visão, a minha história de como eu construí muitas estratégias de lançamento, de eventos, de produtos, de serviços durante a minha carreira inteira e também com um olhar de consultoria para pequenos negócios, né, que eu fiz durante esse período que eu saí da área corporativa. Então, eu fiz lá um método que eu me inspirei, obviamente, em pessoas que são referência no mercado de marketing, que são referências de pessoas que pensam estratégico, mas muito além disso, eu usei a minha experiência de tantos anos no mercado, 23 anos, e aí entrega muito a minha idade. Mas assim, uma vivência muito longa de várias grandes empresas e criei um método totalmente autêntico. Até onde eu saiba, não existe ninguém que faça isso, porque eu começo desde o autoconhecimento, que faz a gente chegar na nossa autenticidade, até várias técnicas de marketing, eu guiando e fazendo junto, mas é do meu jeito. Eu posso ter lá, vamos fazer uma persona, mas é do meu jeito. Análise SWOT que tem, você dá um Google aí, você acha, mas eu fiz de um jeito que é mais simples no meu olhar e tenho feedback de clientes que sim, e de uma forma que tá ali a minha energia, tá ali a minha... as minhas questões, né? E que eu garanto que com essa visão e com esse processo você aumenta o lucro da sua empresa, porque pra mim é muito óbvio, quando é a mesma coisa que falar que uma criança vai crescer e vai comer sozinha.
Porque é óbvio, porque ela vai se desenvolver, ela vai aumentar a consciência dela, que de bebê ela não tem, ela vai desenvolver coordenação motora e um dia ela vai comer sozinha, vai no banheiro sozinha. Então é exatamente isso que eu enxergo do meu método, que quando você tem um passo a passo e você vai expandindo o seu nível de consciência e vai tendo um outro olhar do seu próprio negócio, né? Porque não significa que a gente se formou e a gente tem um olhar amplo de mercado da gente e tudo mais para poder atuar no nosso negócio. Então, para mim é muito óbvio que em cada etapa que você passa, você vai conhecendo a você mais, ao mercado, e vai usando técnicas e você vai conseguir resultado. Então, falando de autenticidade, é isso, entende? É você fazer. Eu não tô inventando marketing, eu não tô inventando estratégia, eu não tô inventando lucro, eu não tô inventando nada disso. Só que meu método tem a minha autenticidade, da minha experiência e de coisas que eu estudei, de coisas que eu apliquei e funcionam. Então, é nisso que eu tô falando. O Paris 6, ele é um restaurante. Ele não inventou o restaurante, mas ele inventou uma forma de ser restaurante que é autêntico e tem muitas características do que eu vou falar do que ser autêntico, né? Que se entrega. Então, eu dou exemplos para vocês irem caindo ficha, tendo insights e poder aplicar algumas coisas no negócio de vocês, né? Então, outro benefício, né? Você vai atrair cliente que se conecta com você. O que é bom disso? Você acaba que escolhe seus clientes. A gente não... ser autêntico, a gente aproxima muitas pessoas e a gente também afasta muitas outras. Então, quando eu falo assim, a gente escolhe o nosso cliente, sim, a gente escolhe o nosso cliente. Basta a gente olhar para nós, o que a gente quer, entender qual que é seu público, qual é o seu posicionamento, qual é o seu mercado e atuar em cima disso, que você vai com certeza abrir mão de alguns clientes, mas você vai conseguir conquistar os clientes que estão conectados com você. Eu tenho um exemplo maravilhoso, né? Vários exemplos, mas tem uma pessoa que entrou na minha mentoria agora quando eu lancei, né? Dia 19 de novembro, que é a Fabi, já até topou fazer live comigo, mas ela quer concluir o processo que a gente ainda tá fazendo. Eu falei assim, eu só quero clientes que estejam comprometidas a fazer o método, porque meu método, ele de fato, ele é algo que se transforma, ele é autêntico, ele é testado em outras pessoas, mas ele não funciona sozinho. Eu preciso que os meus clientes, as minhas clientes façam para poder ter resultado. É a mesma coisa uma nutricionista, ela precisa que você se alimente direito para você ter resultado. Um personal trainer, um médico, enfim, qualquer profissão que oriente e que explique o caminho, ele precisa do cliente. E aí eu falei, eu quero só clientes que estejam comprometidas com o resultado. Porque se você estiver comprometida com o resultado, meu método vai dar certo. Senão ele não vai dar certo. E eu não quero só vender por vender a minha mentoria. Eu quero de fato que as pessoas tenham resultado. E para ter resultado com estratégia, tem que estar disposto a pensar. Eu falo, é uma malhação mental. É o tempo todo pensando, analisando e tomando decisões. Então a gente tem que ter visão, analisar, se posicionar e tomar decisões. E partir para execução também, senão não adianta nada. Ficar só planejando, eu sou estratégico, mas não faz nada do que planeja, também não adianta. Então, quando eu falei, né, que a gente tá falando assim, você vai atrair o cliente que você quer, sendo autêntico, pode ter certeza que você vai atrair o cliente que você quer sendo autêntico. Porque
quem não tá conectado ali com a sua verdade não interessa. Não interessa nem pra pessoa e nem pra você. Então, e pode ter certeza, as pessoas sempre precisam do que você sabe, né? Do que você tem a oferecer, se você tem uma loja física, se você tem qualquer coisa que não seja, né? O que eu tô falando aqui é que eu tenho um método e eu coloco minha cara, precisa ser só assim? Não. Uma loja, um restaurante, um pet, um médico, eles também conectam pessoas, né? Sem ser essa exposição de ensinar ou de fazer alguma coisa desse tipo. Mas a gente acaba escolhendo muito, né? Quem vem pra gente sendo autêntico. Vai atrair funcionários, ou se não funcionários, autônomos, né? Hoje eu e a Rê, a gente tem uma equipe já, que não é funcionário, que não é CLT, e que eu acredito piamente que o mundo vai ser assim mais, já tá, mas vai só aumentar isso, que é o Muriel, que trabalha com a gente, eu não sei se ele tá ao vivo, mas com certeza ele vai ver, que é a pessoa que faz os recortes, né, dos nossos vídeos aí e tudo mais. Ele tem totalmente a nossa energia, é rápido, entende o que a gente fala com facilidade, é uma pessoa super comprometida e tudo mais. Então, claro que fiz uma triagem para acontecer isso, mas é muito mais fácil a pessoa se conectar com você quando você tá, né, falando a verdade. Eu falei o jeito que eu trabalhava, falei o que eu queria, ele falou o jeito que ele trabalhava, até onde ele podia entregar. Então foi uma relação de muita transparência que resulta nisso. Uma autenticidade, ele cola numa marca, ele cola no seu negócio, mas ele é uma forma de você lidar com tudo, né? E coisas que estão no backstage, que não aparecem às vezes, muitas vezes pro seu cliente, mas ter uma relação de parceria e de transparência, de autenticidade com o seu fornecedor, por exemplo, é primordial para o seu negócio acontecer. Então, você tem uma relação de transparência, você quer ganhar, mas você também quer que ele ganhe, né? Porque tem muita gente que só quer ganhar e ferra com o fornecedor. Então também, isso também é autenticidade, que no final das contas eu acredito muito que tudo isso reflita no seu posicionamento, na sua marca, em tudo, porque se você olha pro todo com autenticidade, né, pra parte do todo, sua vida fica mais verdadeira, de verdade e por inteira, né? Então é muito isso que eu gosto de provocar aqui nas lives com as minhas clientes e tudo mais, porque eu sempre tive essa relação, né, com os meus fornecedores. Às vezes a gente se vê, quando eu trabalhava, né, nas grandes empresas, às vezes a gente se vê até em situações super delicadas, de falar assim, putz, eu vou ter que falar a verdade agora pra ele, que é um fornecedor que eu sempre faço, mas a cotação dele tá mais alta, ou ele não entrega tal coisa, e eu não vou conseguir fechar com ele de novo. Como que eu vou falar? Gente, falem a verdade. Sejam autênticos e deixa a pessoa ficar sabendo, porque às vezes é bom pra ela, pro próximo. Só fala com amor, né? Não fala pessoalmente da pessoa, mas fala sim do trabalho. Mas a verdade nos liberta sempre, e nos negócios eu acredito muito que é da mesma forma, tá? Então aqui escolhe os clientes e tudo mais. Não sei se a câmera tá bom assim. Então isso um pouquinho, que eu acho que deu uma... Tá, acho que vai. E como conseguir ser autêntico? Esse é um ponto, né? Você fala assim, tá, já entendi. Parece que tem vários pontos bons, né, de ser uma pessoa autêntica, mas como que eu faço para acontecer isso? E como que eu faço para poder aplicar isso na prática? Porque
eu sou muito da questão de enxergar, tá, começar a ver teoria, e eu não consigo aplicar na prática do meu dia a dia, que é o que importa no final das contas, não me adiantou de nada. Então, a grande questão aqui é se conhecer e conhecer muito do seu negócio. Como que eu faço isso? É futucar. É igual a gente fala de autoconhecimento, como que a gente faz, a gente não vai na terapia para se conhecer, a gente não faz um monte de coisas, né? Não sei você, mas eu pelo menos faço muito. Intensifiquei muito nos últimos anos da minha vida e não largo por nada, porque eu sei que aí é que tá a chave do sucesso com a gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante para você se conectar com você e poder ter a chance de ser uma pessoa autêntica, né? Então, assim, no meu método Domine Sua Estratégia, a primeira etapa, ela é o autoconhecimento. Fernanda, mas você está confundindo marketing com autoconhecimento? Não, eu percebi que isso é fundamental para o meu público, que são autônomos e pequenas empresas, se conhecer mais, né? Eu acho que é fundamental, na verdade, para todo mundo, para quem é funcionário público ou funcionário de qualquer empresa. Se você não se conhece, você deixa a galera te levar para onde você quiser. E isso eu tenho bastante experiência, né? Então, se você não pede pro seu chefe, pro seu líder, que o próximo passo você quer trocar de área ou você quer tal projeto, e como que você sabe disso? Se conhecendo. Se você tá mais conectado com você, o que te deixa feliz, você sabe direcionar isso. E nas nossas empresas, né, porque eu tô no mesmo barco de pequenas empresas, é a mesma coisa. Se a gente não faz o que a gente ama, dificilmente a gente vai conseguir ser próspero em todos os ambientes, né? Então, porque ganhar dinheiro, tem muita gente que ganha e pode ser que ganhe sem estar conectado com o que você de fato gosta. Mas quando você une todas essas características de fazer o que você gosta, de estar linkado com isso, você vai ser muito mais feliz, né? Então tá conectado e isso te traz autenticidade. Então quando você emerge nesse mundo de autoconhecimento, né, você consegue algumas outras questões muito bacanas, né, na sua vida e nos seus resultados. E eu tenho até já depoimento de terapeuta que eu fiquei super tensa quando eu falei assim, caramba, a minha cliente é uma terapeuta e vai fazer o meu exercício de autoconhecimento, né? E ela gostou e tudo mais, então dá uma base para você seguir. Então, se você ainda não começou nenhum processo de autoconhecimento, comece, porque é incrível e ele te dá a chave para muita coisa. E para autenticidade, eu não tenho dúvida que é uma das chaves, né? Que é o nosso tema hoje. Assim você consegue ser mais você e seu cliente te valoriza, né? As pessoas, elas não querem gente fake, não estão atrás disso. É só a gente se colocar no lugar de como consumidor. A gente não quer nem nossa manicure fake, um robô lá te atendendo, né? Enfim, pelo menos eu não quero, né? Não quero falar por todo mundo, mas pelo menos pra mim isso não tem vantagem nenhuma. Ou se ainda não sabe, né? As suas questões que você mais gosta, é uma oportunidade super de saber. Então, de verdade, eu super indico que todos saibam o que te traz mais leveza, o que te traz mais espontaneidade, né? A autenticidade traz espontaneidade, você tá lá à vontade para falar do que você gosta, do que você ama, do que você tem conhecimento, e isso conecta muitas pessoas. E aí eu trouxe o exemplo aqui do Paris 6, né? E o executivo, ele foi
entrevistado, né? Eu vi isso aqui nas pequenas empresas e grandes negócios. Ele foi entrevistado e ele diz que para ser uma empresa e se diferenciar no mercado, que tem tudo a ver com diferenciação, né, de mercado, ela precisa ter alma, DNA, autenticidade e personalidade. Olha só, e eu acho que tudo isso tá conectado, porque ter alma é você tá vivo ali, né? Você não ter robô, não ter um lugar que você entre é frio, gelado. Ter alma pra mim é isso. É você chegar em algum lugar ou falar com algum profissional e tá vendo que ele não tá ali só que nem um robô fazendo, né, um mecânico, então um processo mecânico. Então num restaurante ter alma com certeza é uma decoração, é os funcionários estarem bem treinados para poder te recepcionar, se conectar com funcionários que tá interligado com o que você quer dizer, que tá lá dentro da sua alma. Então tudo isso conta, todo o ambiente, os pratos. O Paris 6, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei sabendo hoje porque eu estudei para fazer a live. Ele nasceu para ser um café 24 horas. E aí eu conectei muito, para ficar fácil de entender, com o France Café. Ele é café 24 horas e ele nasceu para isso. Só que o dono, ele tão empreendedor e tão, né, inovador, que ele foi fazendo coisas diferentes, ele foi testando, aí ele transformou num bistrô e fazia pratos inovadores e pratos com alma, né, como ele diz. E enfim, então com muito diferencial, né? Então ele conseguiu ter toda essa diferenciação aí e autenticidade no negócio dele e virou o Paris 6, que é uma referência, né, de restaurante. E enfim, então ele conseguiu isso com muito, obviamente, sabendo empreender, sabendo várias coisas, mas esse é o depoimento dele, né? Então, super respeito esses empresários, porque eles com certeza têm muita visão. Você vê um Paris 6, eles contratam muito artista, estão nos melhores shoppings, estão em pontos, né? Então, tem um custo alto para ser um Paris 6, mas ele também não começou com 10 lojas, ele começou com outro tipo de negócio, foi testando e você vê que se transforma um negócio. Então isso que eu achei muito interessante, porque se você tem um negócio hoje e fala, mas o mercado, não sei, né, e não ter movimento para isso mudar, se reconfigurar, é isso que eu falo no meu método, né, e que as pessoas, eu já vi gente caindo ficha, falo assim, bom, então até esse é o caminho que eu vou, mas eu quero transformar e qual é a estratégia para transformar isso e para conseguir outro caminho, né, e ir para um outro caminho que me realiza mais. Existem várias formas, é só a gente pensar e a gente conseguir conectar, né, isso com a gente. Então eu trouxe exemplos aqui, né, que eu trouxe do Paris 6, que é grande, mas eu trouxe exemplo também de empresa pequena ou autônomo. E aí eu trouxe o exemplo aqui da minha manicure, que a autenticidade dela é alegria. Então, ela é a melhor manicure do mundo, faz a melhor mão. Não, eu já fiz mão com profissionais que eram até melhores, mas eu me conecto com a alegria dela, isso é autêntico nela, e eu não vou trocar a profissional sendo que eu me conecto com uma coisa que pra mim é muito importante. Então ela é muito autêntica, ela fala, ela é espontânea, e eu adoro isso, e eu gosto de a 1 hora da minha semana, né, que eu tô passando lá fazendo, me cuidando, de estar com uma pessoa agradável, que eu curto. Então
trouxe exemplo aqui, né, de autônoma, para você também entender aí que dá para todo mundo, dá para um Paris 6 que tem uma verba de marketing grande, e dá para uma pessoa que ela é manicure também ser autêntica e ter a marca dela, né? O supermercado Pets, né, que eu vou, eu acho eles super autênticos e muito na questão dos funcionários, que eles te recebem, desde o manobrista até a pessoa que vai te dar indicação de ração e de tudo mais, do que você precisar, eles estão ali para te servir na farmácia e te dar melhor direcionamento, com simpatia, né, com vontade de estar ali. Eu, pelo menos, nunca peguei nenhum funcionário que não tivesse de verdade a fim de estar ali, que gosta dos animais, né, porque quando eu vou nessas lojas, muitas vezes eu vou com a Mel, que é minha cachorrinha, pra quem não sabe, e eles tratam super bem, com amor e tudo mais. Então, você vê que é um lugar onde você compra ração. Tem milhares de lugares onde compra ração, mas eles são autênticos e eles têm o jeito deles de fazer o negócio. Então, é isso, né? Que eu vejo como autenticidade. Médico, por exemplo, nossa senhora, tem médico, eu gosto do tipo de médico que me dá bronca, por exemplo, que faz eu cair na real, que fala, ó, não é assim, se você continuar assim, você não vai ter resultado e tudo mais. Eu me conecto, é super autêntico, ele não tá nem aí se ele tá me agradando, se ele não tá, ele quer fazer o negócio dele dar certo lá e ele não perde tempo, ele escolhe sim quem são os pacientes dele. É muito legal isso, porque eu adoro isso e eu me conecto, né? E tem gente que não se conecta, que é ir no médico só pra ouvir o que quer ouvir, e tá tudo bem com isso, mas como a gente tá falando de autenticidade, a pessoa, ela não tá preocupada, e aí que eu quero chegar, com o que o outro tá pensando. Eu tô fazendo o meu melhor, eu tô na minha profissão e eu sei que eu vou me conectar com as pessoas que estão conectadas com o meu jeito de ser. E quem não tiver o meu jeito de ser, muito obrigada, mas também não precisa ser meu cliente. Então é isso, é ser autêntico, sabe? Sem precisar falar, mas seu próprio jeito de ser, sua energia, seu posicionamento, ele já diz isso. Então, eu quero só, né? Às vezes pode ser paciente que só quer ficar atrás de preço e esse médico tem um valor de consulta mais alto. Aí ele fala, ok, mas então você passa com outro médico porque eu sou assim, né? Enfim, então isso é um posicionamento. Ser autêntico, né? É um posicionamento. E aí eu trouxe aqui exemplos, né? Já tá mais chegando pro final aqui nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. E aí eu trouxe algumas personalidades autênticas que eu acho demais. É o Silvio Santos. Gente, vocês já viram alguém mais autêntico que o Silvio Santos? Ele é incrível, assim. Independente se gosta, se não gosta, se gosta de assistir o programa, se não gosta, como pessoa, como empresário, eu acho um exemplo. Então ele fala as coisas que ele quer no programa dele. Ele não tá nem aí se vão gostar, se não vão gostar. Tinha uma época, eu não sei, né, que eu nunca mais assisti o Silvio Santos, mas ele falava da Globo, falava das outras emissoras, tudo de uma forma super autêntica e que as pessoas nem ficam, né, tipo, doídas com aquilo. Ele fala numa alegria, numa descontração e tudo mais. Então, ele é extremamente autêntico. Se você quiser pegar uma referência de pessoa, né, pra gente falar assim, o que é ser autêntico, eu super indico o Silvio Santos, porque é uma pessoa ultra autêntica. Pra mim, a Ivete Sangalo também é autêntica, ela tem a alegria dela, ela fala também coisas que às vezes assusta, né? Umas coisas, caramba, ela falou isso. Às vezes meio pornográfica, às vezes meio alegre, às vezes meio falando do outro, meio tirando sarro, mas de um jeito tão amoroso que não fica pesado.
e ela também não tá nem aí com isso, se o que os outros vão pensar, ela é desse jeito, ela gosta de ser desse jeito e conecta com ela quem quiser, né? É livre-arbítrio de todo mundo conectar com quem quiser. E a Anitta é um exemplo de super autenticidade, né? Independente se eu gosto, se eu não gosto, não tá aqui meu juízo de valor, mas ela consegue ser uma bailarina, uma empresária, ela é inteligente, ela fala, ela sabe pensar como uma empresária e ela mostra o corpo e rebola e não tá nem aí com o que vão pensar dela, né? Então, o Downwear, é isso? Aqui no Instagram falou seguro e autêntico é igual a credibilidade. Nossa, super concordo, porque quem é autêntico tem credibilidade. Obrigada pela palavra e de usar isso aqui, enriquecer minha live, porque de verdade são pessoas que conseguem, ou empresas que conseguem uma credibilidade incrível, já sabe se vai lá, se vai usar o produto, ou se vai falar com aquele profissional, já sabe o que vai ter, né? Estelinha, que delícia você aqui participando, eu não associei o nome da sua marca com você, ai, que graça, obrigada pela sua participação. Muito massa, junto aos seus clientes e seu público, isso aí. Nossa, só podia vir de você, mas é demais. A gente trabalhou uns pouquinhos anos atrás, né, Estela, na Umbro, e foi muito legal. Gratidão pela participação. Então é isso, assim, né, a gente ter essa autenticidade nos traz uma marca e traz uma autoridade, não tem problema se o outro não gosta do que eu faço. Então, algumas características eu trouxe aqui rapidinho para falar de pessoas, marcas que são autênticas, conhece e valoriza as suas características particulares, e isso eu acredito só que com autoconhecimento a gente consegue muito. Agir segundo motivação interna e não externa. Exatamente isso. Se você se conectou com você sabe o que você gosta, vai lá pro interno para tomar suas ações, né? Não tá preocupado com o que o externo tá falando de você. Autoestima sólida, super sólida para quem quer ser autêntico, porque se vem uma pessoa que é muito política, que tá lá, quer agradar todo mundo, e vem uma crítica, putz, acabou com a autoestima. A pessoa não consegue mais, né, perde o chão e não consegue ser autêntico, né? Então tem que estar com a autoestima alta, abraçar a vulnerabilidade e entender que não é sempre que a gente vai estar forte, que a gente vai estar, né, nossa, alegre, porque senão, né, parece um bobo alegre andando na rua. Mas assim, entender que a vida é assim, tem altos e baixos, e mesmo você tá sendo autêntica demonstrando isso. Não dão conselhos que eles mesmos não fariam, é o que eu tava falando da nutricionista, ou se você pega um cardiologista que fuma, ou um endocrinologista que é gordo, quem que acredita, pelo amor, né, nesses profissionais que dizem uma coisa e fazem outra? Então, eu não acredito, né? Sempre que eu vou atrás de um profissional, eu gosto de ir numa pessoa que é referência naquele assunto e que pelo menos saiba, né, do que tá falando e age dessa forma. Não está preocupado com julgamentos. Então, por isso tem que ter autoestima alta e tudo mais. Então, essas são características de pessoas e marcas e empresas que são, né, transparentes e que estão conectados aí em ser autêntico. E aí eu trouxe aqui para finalizar mesmo agora uma pesquisa que foi feita faz tempo já, foi feita entre 2007 e 2012, mas eu trouxe porque esse tipo de pesquisa ela não fica antiga,
ela não envelhece pra mim, quando a gente fala de ser humano, né? Quando a gente fala de tecnologia, sim, mas quando a gente fala de ser humano, não. Então, coletaram mais de 10 mil usuários que estabeleceram um conceito para determinar as postagens do Facebook e que disseram que pessoas mais autênticas nas redes sociais tendem a ser mais satisfeitas com a própria vida. Olha só que forte isso. Das redes sociais, porque usaram as redes sociais para fazer a pesquisa, porque é óbvio que é muito mais fácil do que sair perguntando. Por quê? Porque nas redes sociais, quando faz uma pesquisa dessa, não tem como mentir. Seus likes foram dados em diversas páginas, em diversas coisas que você consome. E se você fala sobre isso, se você age, né, dá para você cruzar aí os dados e ver. E aí foi analisada a espontaneidade dessas pessoas, a veracidade das coisas que elas fazem e tudo mais. Enfim, foi uma pesquisa longa, também não interessa muito os detalhes, tem lá se vocês quiserem pesquisar na internet. Mas o que eu quero dizer aqui é que já é comprovado, né, com pesquisas, que quando a gente é autêntico e a gente tá firme no nosso propósito, sabe do que tá falando, não tá preocupado com o julgamento dos outros, a gente é mais feliz, a gente é mais leve, né? E isso comprovado. Então eu super convido todos, né, a serem pessoas autênticas, que vocês vão estar conectados com a sua essência, vocês vão ser mais próspero no negócio de vocês, tanto em alegria quanto na parte financeira, com toda certeza. Então, é isso o meu recado final. E mais viagem, por favor, 2021 cheio de estratégia, com certeza. Bora ser mais estratégico, que a gente tem muito a ganhar, né? E vamos pensar, pensando a gente consegue muito ser estratégico. Valeu, gratidão pela participação de vocês, pela presença, é super importante, eu fico muito feliz. Um beijo pra vocês.